CNN. 8h03, breaking news aqui no CNN Money, com a ata do Copom, que acaba de ser divulgada pelo Banco Central. Ata da última reunião do Copom, que aconteceu na semana passada. Na quarta-feira, a gente teve a decisão do Comitê de Política Monetária pela manutenção da taxa básica de juros. E essa ata de hoje, gente, era amplamente aguardada pelo mercado. A partir dessa ata, a gente pode ter reajuste de diversas apostas em relação aos cortes de juros, ao início do ciclo de corte de juros. E a gente começa trazendo aqui para vocês o primeiro parágrafo da ata, que traz a atualização, né, da conjuntura econômica e do cenário do Copom. Eles avaliam que o ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme o esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. E nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento. É assim que o Banco Central pontua as projeções ou as acelerações que a gente tem tido em relação à inflação. Lembrando que a meta de inflação é de 3% e a gente tem ficado próximo da meta, do teto da meta, né? Ou seja, portanto, está aí, ó, as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,5% e 4,2%, respectivamente. Lembrando que o Banco Central busca é a meta, o centro da meta, que é de 3%. Então, portanto, com isso, a gente não tem a proximidade com que o Banco Central busca, e essa tem sido uma das maiores justificativas para a manutenção, né, de juros elevados por mais tempo. Lembrando para vocês também que esse ambiente externo já vem sendo pontuado desde as últimas decisões do Comitê de Política Monetária, e tem, já na última ata a gente viu a mesma coisa, né? O ambiente externo abrindo realmente essa discussão em relação à conjuntura econômica. No parágrafo 4, ele fala sobre o cenário prospectivo de inflação, que segue desafiador em diversas dimensões. O comitê analisou o cenário internacional, a atividade econômica, a demanda agregada, as expectativas de inflação e a inflação corrente. Em seguida, discutiu as projeções e expectativas de inflação para, então, deliberar sobre a decisão corrente e comunicação futura. Ou seja, portanto, a questão da inflação segue sendo o principal cerne ali, a principal cenário de desafio que o Banco Central encontra nesse momento. No parágrafo 6, eles falam aqui um pouco sobre a atividade econômica. Olha, a atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação no crescimento, reforçando a interpretação do cenário delineado pelo comitê, e está, até agora, se concretizando. Os dados mais recentes corroboram, em geral, o prosseguimento de uma redução gradual de crescimento, ainda que em momentos de inflexão do ciclo econômico seja natural observar sinais mistos advindos de indicadores econômicos ou alguma diferença entre as expectativas e as divulgações. Ou seja, a gente tem um processo de desaceleração do crescimento da atividade econômica, o que essa trajetória de desaceleração é vista aqui pelo Banco Central como moderada, e eles pontuam que é natural que a gente tenha, nesse momento de transição, ou seja, de inflexão do ciclo econômico, sinais mistos de indicadores econômicos. A gente tem realmente acompanhado, né, alguns sinais que divergem um pouco nas leituras nesse atual momento, tá? No parágrafo 10, eu vou trazer aqui para vocês, o comitê fala sobre a desancoragem das expectativas de inflação, que é um fator de desconforto comum a todos os membros do comitê e deve ser combatida. Foi ressaltado que ambientes com expectativas desancoradas aumentam o custo de desinflação em termos de atividade. O cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos, ou seja,
justamente o horizonte relevante, que é onde a gente sabe que o Banco Central olha nesse momento, né? Ou seja, a gente teve diversas projeções sendo revisadas para baixo de inflação para esse ano 2026, mas ainda assim se tornando muito longe do centro da meta e para os anos seguintes no mesmo cenário, né? Então, na discussão sobre esse tema, a principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi de que, em um ambiente de expectativas ancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Então, repetindo, a necessidade de uma política monetária restritiva por mais tempo, por um período maior, prolongado, né? Ou seja, portanto, é ainda o principal desafio para a política monetária essa questão da desancoragem das expectativas de inflação, tá? No parágrafo 8, voltando aqui um pouco na ata, a gente tem a questão da política fiscal sendo observada. A política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada e uma dimensão mais estrutural que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo da curva de juros. Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. O comitê, portanto, reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e a disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade. O comitê manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do comitê evidenciou novamente a necessidade de políticas fiscal e monetárias harmoniosas. Ou seja, portanto, o cenário fiscal, que novamente é repetido aqui com mais detalhes na ata do comitê, principalmente em relação à observação, e aí eu chamo a atenção de vocês, em relação a uma desaceleração nessa dedicação em andamento, né, de políticas ou de reformas que sejam realmente estruturais. Logo no início, né, da atual gestão, a gente tinha uma atividade maior em relação a isso. A gente teve uma desaceleração, inclusive, com reformas ainda, né, continuando ainda em andamento, e isso obviamente fica em observação nas discussões, nos debates aqui do comitê, né? Então, portanto, está aí mais um destaque, cenário fiscal estando sim, né, em evidência também na ata do Comitê de Política Monetária. No 15º parágrafo, a gente tem o cenário sobre a política mais contracionista por um período bastante prolongado. A gente tem novamente uma repetição sobre isso. Olha, prospectivamente, o comitê seguirá acompanhando o ritmo da atividade econômica, fundamental na determinação da inflação, em particular da inflação de serviços. O repasse do câmbio para a inflação após um processo de maior volatilidade da taxa de câmbio e as expectativas de inflação que se mantêm desancoradas e são determinantes para o comportamento da inflação futura. Enfatizou-se que os vetores inflacionários seguem adversos, como resiliência na atividade econômica e pressões do mercado de trabalho, expectativas de inflação desancoradas e projeções de inflação elevadas. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado para assegurar a convergência de inflação à meta. Então, em dois trechos, assim como a gente viu no comunicado, o comitê reforça a necessidade de uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Era um trecho que o mercado tinha expectativa que fosse retirado. O que abriria, né, a possibilidade de cortes já a partir de janeiro, diante das frequentes reduções, né, de expectativa de projeções de inflação. Não é o que o comitê realmente traz, nem no comunicado e nem agora aqui na ata. No parágrafo 17, fala sobre a taxa, né, corrente, que é suficiente, ou seja, que na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, o comitê dá prosseguimento ao estágio em que opta por manter a taxa inalterada por período bastante prolongado, mas já com maior convicção de que a taxa corrente é suficiente para assegurar a convergência de inflação à meta. Ponto importante.
com maior convicção de que a taxa corrente é suficiente para assegurar a convergência de inflação à meta. Por que esse ponto é importante? Havia nos comunicados anteriores e nas atas anteriores uma menção de que o comitê poderia retomar, né, um ciclo de alta caso, e ele fala sobre isso aqui também no parágrafo 18, o comitê seguirá vigilante e não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado. Porém, como no parágrafo anterior a gente tem aqui uma clareza de que há uma maior convicção do comitê de que essa taxa é suficiente para assegurar a inflação à meta, a gente fica então com a percepção de que teremos uma manutenção nesse nível que está. Agora, caso a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, em termos fiscais, em termos de qualquer conjuntura de cenário externo também, que possa reverter qualquer cenário, e aí sim, eles estariam com o compromisso de retomar qualquer ciclo de alta se julgasse apropriado. O que, a priori, a convicção é de que essa taxa é suficiente para poder, com o tempo, já que a gente tem um efeito retardatário, né, um efeito retroativo, a gente conseguir ir para uma convergência da inflação à meta. Por fim, eu trago aqui as projeções, né? Aqui da inflação. Lembrando que a gente teve uma decisão unânime, né? Voltar por essa decisão foi unânime. E aí aqui as projeções do cenário de referência, né? Ou seja, para 2025, eles veem aqui o IPCA em 4,6%. Para 2026, em 3,6%, tá? E para o segundo trimestre de 2027, a gente tem a projeção de inflação em 3,3%. Vamos relembrar aqui para vocês, na reunião de setembro que a gente tinha das projeções de inflação da ata anterior. Para 2025, a gente tinha na ata anterior uma projeção de inflação em 2025 em 4,8%, era o que o comitê via na ata de setembro. Portanto, tivemos uma redução da projeção de inflação para 2025 pelo Comitê de Política Monetária de 4,8% para 4,6%. Para 2026, houve uma leve alteração, para o segundo trimestre de 2025, a gente tem o segundo trimestre 3,4%, desculpa, é o que a gente tem aqui de leitura. Deixa eu só trazer aqui melhor para vocês essas projeções aqui, só para relembrar. Segundo trimestre 2026 se manteve, então, inalterada e segundo trimestre de 2027 a gente tem agora em 3,3%. Então, portanto, está aí a principal alteração para 2025, reduzindo, então, para 2025, essa projeção de inflação que antes estava em 4,8% foi para 4,6%. É a principal mudança que a gente agora acompanha nesse momento sobre as projeções de inflação. Lembrando que o segundo trimestre de 2027 é o horizonte relevante nesse momento do Banco Central e a gente tem aí a previsão para lá de 3,3%, portanto ainda um pouco acima do centro da meta de inflação. Bom, tá aí então, breaking news aqui no CNN Money, ata do Comitê de Política Monetária, documento que era amplamente já aguardado pelo mercado para que a gente tivesse aí um ajuste nas apostas, né, nas projeções de quando a gente deve começar esse ciclo de cortes de juros, Copom reforçando então que a manutenção da Selic em 15% por período prolongado é o que vai realmente convergir a inflação à meta e que esse patamar é realmente, na visão do comitê agora, o necessário e o suficiente.